Bora lá, bora para falar sobre empreendedorismo. A primeira coisa que eu quero te dizer é a seguinte: o Business Model Canvas é uma ferramenta de modelagem para negócios. Alguns e algumas de vocês devem já conhecer, mas também conhecem o plano de negócios. Qual é a diferença entre um plano de negócios e um Business Model Canvas? Para traduzir, Business Model Canvas é business, negócio, model, modelo, canva, quadro. A diferença é que um plano de negócios é completo, é denso, planeja todos os aspectos da empresa, planeja todos os elementos, desde o financeiro ao estratégico, desde o operacional ao estratégico. Todos os elementos da empresa estão descritos com plenitude, com muitas análises, inclusive mercadológicas. Este é um plano de negócios. Ele não é rápido de ser feito, não é fácil de ser feito. Um Business Model Canvas é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais fluido, muito mais visual, permite que você mexa, troque de lugar as coisas. Eu faço uma analogia para você com a sua experiência de escalar uma montanha ou de fazer uma grande viagem, mas essa grande viagem será de bicicleta. Vamos escalar uma montanha. Se você nunca escalou uma montanha, qual o sentido de você sair de casa agora, nesse exato momento, e se lançar a uma grande aventura? Não faz o menor sentido. O melhor seria subir pelo menos uma escada, um muro pequeno, para que você treine, para que você reconheça o terreno. O mesmo serve para uma grande viagem que você vai fazer de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta ou nem sabe como fazer esse percurso todo, nem sabe se vai aguentar, cabe uma volta no jardim, cabe um passeio no quarteirão da sua casa, para que você possa pensar melhor, conhecer melhor o terreno, conhecer melhor as suas habilidades, manipular melhor esse caminho, planejar melhor, se apropriar dos conceitos gerais que estão envolvidos nesta grande viagem, nesta grande aventura. Portanto, essas duas analogias estão para um plano de negócios e um Business Model Canvas. O Business Model Canvas é o passeio no jardim, é a pequena escalada. O plano de negócios é a montanha, é a grande viagem, é o grande finale. Mas para fazer um plano de negócios, você precisa passear no seu próprio jardim. Portanto, a minha proposta é que nós façamos um passeio nos teus jardins por aí, nos teus arredores, nas coisas que você conhece, sente, pelos problemas que vocês mesmos reconhecem na sociedade. Assim, nós teremos bons modelos de negócio, pautados, sobretudo, nos problemas sociais que nós temos, econômicos, nos problemas mais nucleares da vida humana, nas necessidades básicas, nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São esses elementos que vão fazer com que você consiga fazer uma modelagem de negócios mais consciente. O Business Model Canvas nada mais é do que um modelo de negócios, mas ele, como eu te falei, ele é um desenho, ele é visual, ele é sistemático. É esse cara aqui que está na tua tela. Ele tem 9 elementos, todos eles são fundamentais, são nucleares para a tua empresa. Estes são indispensáveis. E aí aqui eu faço um parênteses. Para o que serve entender do Business Model Canvas? Nunca é apenas para cumprir um conteúdo de disciplina. O Business Model Canvas serve para a sua função primária, que é, se você deseja abrir um negócio hoje, ou se você um dia tiver a experiência de abrir um negócio, ele vai te ajudar. Mas mais adiante, se você não tem o desejo de abrir um negócio, mas já está num negócio, você já é contratado ou contratada, você pode utilizar esse modelo para fazer melhorias naquele negócio onde você atua, para propor melhorias, para conhecer melhor o negócio onde você atua, ou para interpretar o Business Model Canvas daquele negócio onde você atua. Serve inclusive para a tua vida pessoal. Uma quarta dimensão, e eu acho que é a mais importante, continuaremos falando de negócios num curso de comunicação. E falar sobre Business Model Canvas nos traz um aprofundamento sobre o conhecimento das marcas, dos negócios. O que você está vendo aí são 9 elementos, mas eles são divididos em 4 elementos principais. Basicamente, você pensar o que você vai fazer e para quem você vai vender, como você vai fazer aquilo que você propõe e quanto vai custar, quanto você vai gastar, quanto você vai receber. Esses 4 elementos. Se você for ver, não tem nenhum mistério nisso, né? Na verdade, é basicamente o que você faz sempre, ou deveria pelo menos fazer minimamente planejado. Se eu vou fazer uma viagem, eu preciso saber para onde eu vou, com quem eu vou,
como é que eu vou e quanto é que vai custar. São as prerrogativas muito similares a qualquer planejamento. O Business Model Canvas, ele te dá uma visibilidade geral do teu negócio. Ele é visual. Imagina esse card cheio de post-its que você pode movimentar para um lado para o outro, trocar de lugar. Então ele é muito visual, ele é muito interativo, ele permite que outras pessoas mexam junto com você, ou seja, permite que ocorra a cocriação. E ele também permite que você tenha uma visão sistêmica. O que significa ser sistêmico? Significa que você observa o seu negócio, voltando para cá, com todos os elementos interagindo entre si, interdependentes. Veja, a teoria geral dos sistemas ou a visão sistêmica de mundo nos traz que tudo está interconectado. As minhas ações interferem na tua vida e as tuas ações interferem na minha. A biologia interfere na física, a física interfere na química, elas são indivisíveis, a matemática explica o mundo, elas são indivisíveis na verdade. Isso é visão sistêmica. Em outras palavras, se eu pudesse pensar num relógio e retirar uma das peças do relógio, ele deixaria de funcionar. Uma peça pode influenciar o todo, e o todo influencia aquela pequena peça também. E eles são indivisíveis. Essa é a vida, esse é o mundo, essas são as empresas também. Por isso, ter uma visão sistêmica, uma visão ampla, é ter uma visão mais complexa, menos determinista, menos binária. É por isso que os debates políticos hoje, sociais, são bastante estranhos, ao meu ver, porque eles são polarizados, binários. Ou você é Inter, ou você é Grêmio, ou você é A, ou você é B. Quer dizer, não existem outras opções. Isso é natural e inerente da ciência e do ser humano, embora a ciência não queira isso. Mas a comunidade científica buscou durante muitos anos o determinismo, determinar que uma coisa é assim e vamos seguir ela. E as pessoas precisam desses dogmas. O ser humano é assim, precisa de dogmas. Então o ser humano ele não gosta muito de colocar a sua visão sistêmica, ele prefere uma visão mais determinista, simplista. É por isso que você, fazendo um curso superior, se diferencia, porque você constrói uma visão sistêmica, complexa, ou seja, o contrário de simplista, determinista, porque você enxerga todas as facetas que envolvem um problema, um desafio, ou pelo menos quer enxergar, avalia essas facetas. E assim sendo, o Business Model Canvas também é uma ferramenta que te dá uma visão sistêmica, com pelo menos 9 elementos que interagem entre si, são interdependentes, cada um interfere no outro. Por isso é que eu trago esse elemento da visão sistêmica, como uma oportunidade dupla, para falar do Business Model Canvas, mas também para falar do mundo, como eu falei agora. A gente vai falar primeiro aqui sobre alguns modelos de Business Model Canvas bastante conhecidos, de empresas bastante conhecidas, e eu vou tentar fazer uma revisão do que a gente falou da semana passada, mas também um avanço do que nós vamos falar hoje. Nestes exemplos que eu vou trabalhar contigo na tela, estará diluído todo o conteúdo da aula. Então não estamos apenas falando sobre os exemplos que você vai ver, mas sim sobre o conteúdo propriamente dito. Então, de quem é este Business Model Canvas que está na tua tela? Leia aí, interprete as questões e verifique de quem é esse Business Model Canvas. É isso aí. Toda a galera está indo no Uber e eu concordo com vocês, é o Uber. Pronto, é o Uber. Mas também poderia ser tranquilamente o Cabify, o 99 e o Garupa. Agora, tem algumas diferenças, eu vou utilizar sobretudo o Garupa como uma diferença. Vamos lá, vamos entender esse Business Model Canvas aqui, porque ele é um pouco diferente daquele modelo que eu te falei, tá? Ele reúne, lá no que eu te mostrei, ele traz isso aqui, ó, a oferta de valor, a proposta de valor, tá? E esse aqui ele desmembra nessas três coisas aqui. Então é meio que junto essas três coisas no nosso Business Model Canvas. O do Uber, eles fizeram dessa forma. O método que eu vou utilizar com vocês, que é o que o Sebrae também utiliza, ele é o que mais amplamente é utilizado. Pensa em Uber e pensa também em Garupa, uma empresa local, uma empresa de Santa Maria, que opera mais especificamente em cidades de interior. Pensa nessas duas porque elas têm diferenças. Ambas falam de mobilidade urbana nos grandes centros? Não.
Uber fala de mobilidade urbana nos grandes centros, mas o Garupa fala de mobilidade urbana nos pequenos centros e cidades de interior. Aqui nós temos uma diferença fundamental. Mas você vê que numa folha de papel, ou seja, numa tela, você consegue identificar quais são os valores principais, quais são as atividades principais de uma empresa. Isso não é ou não é bom? Só pode ser bom. Claro que tem muito por trás disso, tem muito planejamento por trás, tem desenvolvimento de algoritmo pesado aqui. Mas o que eu estou falando é que o Business Model Canvas te permite uma visão geral do teu negócio. E é muito melhor, como eu tinha dito, dar um passeio no jardim antes de fazer uma grande viagem e naufragar na Antártida, não é verdade? É um pouco mais perigoso ir para a Antártida do que passear no jardim a 0 graus, por exemplo. O Uber propõe uma solução de mobilidade urbana em grandes centros, né? Ele identifica esse problema e ele vê que tornar útil o espaço ocioso dos carros pode ser uma boa solução, e cá vem uma informação para vocês que obviamente eles conheciam: 80% dos automóveis no mundo andam com uma pessoa apenas. Isso é bastante preocupante, inclusive. E com base na solução proposta de tornar útil ocupar o espaço ocioso dos automóveis, eles oferecem então táxi por demanda, com o pagamento via cartão de crédito, ou seja, sem transação financeira por dinheiro. Claro, depois isso mudou, esse é um Canvas antigo. E aqui eles têm uma dupla demanda, né? Sempre para passageiros e para motoristas. No Business Model Canvas tradicional, eu vou voltar para cá, você tem a forma de relacionamento com os seus clientes, ou seja, como você interage com os seus clientes. O Uber tem um formato e o Cabify tem outro. O iFood tem um formato, o Delivery Much tem outro. Qual é a diferença entre essas empresas? Delivery Much e Garupa apontam para pequenas cidades, Uber e iFood apontam para grandes cidades. Delivery Much e Garupa buscam um relacionamento mais próximo, pessoal, físico, estabelecendo bases, estabelecendo micro franquias dentro dessas cidades onde atuam. Portanto, você consegue visitar a sede do Delivery Much em Santa Maria, porque ela existe. Você consegue conversar com as pessoas pessoalmente, porque elas estão aqui. E do Garupa também. Você consegue, inclusive, pelo Garupa, pedir Garupa por WhatsApp, ou conversando com uma pessoa. Claro, você vai mandar para a central do Garupa. Isso você não faz com o Uber, isso você não faz com o iFood. Quais são os modelos deles? Obviamente, amplamente escalável, muito mais do que os outros dois que eu mencionei, mas o relacionamento é muito mais automático, muito mais automatizado. Se você precisar mudar alguma coisa no seu perfil no iFood, que não esteja na ferramenta, você vai tomar muito tempo. Você vai ter tempo, vai ter que separar um tempo para tentar conversar com as pessoas do iFood. Se você quiser mudar alguma coisa no seu perfil que não esteja ao seu alcance no Delivery Much, basta levantar o telefone, ligar para o pessoal resolve para você em questão de 5 minutos. É uma grande diferença e isso eles apostam, inclusive. O Garupa e o Uber são da mesma ordem. Veja que, embora apareçam modelos muito semelhantes, tem grandes diferenças, sobretudo nesse quadrante que eu estou marcando para vocês de relacionamento com o cliente. E veja, o relacionamento com o cliente do Garupa são dois, o motorista e o cliente final. Sempre são dois, né? O motorista também tem uma atenção especial pelo Garupa, na base local que eles têm na cidade de Santa Maria, por exemplo. Vamos para uma próxima. Tá na tela para vocês aí? Vamos tentar. Quer desvendar rápido? Eu vou te dar uma dica. Sempre comece pela proposta de valor, pelas atividades-chave e pelo segmento de clientes. Por esses 3 elementos, você vai começar sempre. São os principais e os que vão determinar toda a sequência lógica do teu negócio. Algumas pessoas já mencionaram Google, outra Google AdSense. Aqui é verde e aqui é verde. Aqui é salmão e aqui é salmão. Então, anúncios direcionados para os clientes anunciantes e a busca gratuita é voltada para usuários de internet. Veja, olhando para esses 4 elementos aqui e a conexão que eles têm, não resta dúvida que nós estamos falando do Google e não do Google AdWords, mas do Google. O Google AdWords, ele é uma ferramenta
básica do Google, e ele está previsto aqui, ó. Mas é que a gente tem que falar do sistema Google como um todo, e o Google é um sistema de busca gratuita que você vai buscar sempre por um texto, obviamente, né? Um texto escrito, ou seja, uma palavra-chave ou uma expressão-chave. Então, usuários que buscam coisas na internet vão fazer essa busca de forma gratuita. Agora, quando você busca, você tem alguém que comprou aquela palavra-chave. Portanto, o Google AdWords é a forma mais convencional que o Google encontrou, foi uma das primeiras, se não a primeira, para se monetizar, recorrendo a anunciantes, pagando por anúncios direcionados. Plataforma de publicidade por palavra-chave, ou seja, como é que ele se relaciona com o cliente, o Google? Ele se relaciona no campo dos anunciantes, os usuários profissionais, ele se relaciona por uma plataforma de palavra-chave e pelo site. Claro, aqui, por exemplo, no site, acredito que o melhor teria sido eles dividirem isso em dois quadrantes. Por quê? Porque uma parte é para os anunciantes e outra parte é para os usuários da internet. Então uma parte teria que ser verdinha e outra parte salmão, né? O que é necessário para a gente desenvolver esse sistema de busca gratuita? Software, algoritmo. Isso vale tanto para anúncios direcionados quanto para busca gratuita. Os caras têm que desenvolver algoritmo. Ah, mas a gente tem que fazer mais algumas outras coisas. Cara, a atividade-chave, a atividade central, veja aí na tua tela que eu estou marcando, são as atividades-chave, as atividades centrais são aquilo que você precisa fazer, você precisa se desenvolver para conseguir dar conta da sua proposta de valor. Eu quero fazer um sistema de busca gratuita na internet, em que você possa pesquisar de tudo. Bom, cara, o que você precisa? Algoritmo, desenvolver algoritmo, ponto. É o que mais você faz todos os dias, não é? Porque esse algoritmo tem que ficar indexando a todo momento as novas coisas que são publicadas na internet. O que você precisa, quais são os recursos centrais para desenvolver esse algoritmo? Ou para fazer com que a proposta de valor seja desenvolvida? Bom, você precisa de uma plataforma, desenvolver uma plataforma de anúncio, você precisa de um algoritmo de busca, mas aqui você precisa de mais coisas, né? Eu acredito até que, neste exemplo, eu mudaria aqui para ficar mais claro para vocês. Colocaria o seguinte: profissionais de tecnologia de sistemas para a internet, engenheiros de software, são essas as pessoas que você precisa. Infraestrutura lógica, servidores superpotentes, para que eles permitam, por exemplo, uma videoconferência como essa que nós estamos tendo via plataforma Google. Qual é o canal de distribuição do produto da Google? Se o produto deles é buscas na internet e AdWords, isso pode ser por meio de um site. E um site, inclusive, que mudou muito pouco ao longo dos anos, né? Ele é muito simples, muito limpo. Parceiros-chave. São aquelas pessoas que você vai precisar, são aquelas empresas com as quais você vai se relacionar e que vão fazer com que o seu negócio funcione melhor ou resolva algumas coisas. Então você pode optar por terceirizar alguns departamentos, eles serão parceiros-chave. Então são sites parceiros que recebem uma comissão, um dinheiro por clique. Esse é um formato que o Google ganha, mas ele também remunera os seus parceiros. Bom, estrutura de custos. A estrutura de custo central é o desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, de back-end, front-end, a manutenção de plataformas, servidores, pessoal, ou seja, quanto eles gastam e como eles gastam, para onde vai esse dinheiro. E o fluxo das receitas, quer dizer, o dinheiro que entra. Muita coisa é gratuita, né? Ó, tudo que é verdinho é gratuito, você percebe? O Google é aquele cara que mais consolidou na história da internet o conceito do freemium. Ele é grátis para todo mundo, para a maioria das pessoas, e ele ganha massa porque ele é grátis. E ele é pago para algumas pessoas. E eles ganham dinheiro mesmo com leilão de palavras-chave, além, que é a publicidade, além de outras formas, outras ferramentas que hoje são bastante remuneradas, como o Google Classroom, o próprio Google Meet, que atualmente está free, mas ele provavelmente vai ser pago logo adiante. Qual foi a principal motivação trazida pelo Google que levou os fundadores do Google a desenvolver uma ferramenta de indexação de tudo? Esse era o desejo deles. Uma ferramenta que buscava mapear toda a internet num único site, que você pudesse acessar tudo que estava disponível na internet. Qual era o real desejo deles? De onde veio isso?
veio de um problema, veio de um desafio. O desafio de você conseguir realmente encontrar as coisas que você procurava. Porque a internet ela era desorganizada, você não conseguia ter acesso a tudo a menos que você digitasse o site onde a coisa estava. Eu precisava saber o teu endereço de site para conseguir encontrar você. Mas como é que eu ia conseguir saber todos os endereços de sites? Não seria possível. Então, com base nessa motivação, nesse problema, o Google criou a ferramenta de busca. Por que eu estou falando isso? Porque é um problema. Eles identificaram um problema. A gente pode entender de várias formas, mas assim, quando a gente olha para o segmento de clientes, a gente percebe os problemas que eles podem estar encontrando, a gente começa a tentar desenhar alguma solução. Então o que eu estou te dizendo é que muitas vezes as grandes inovações no mundo, da última década pelo menos, elas não foram aplicativos, sistemas, sites. Elas se materializaram nisso. Mas elas não são as grandes inovações da humanidade nos últimos tempos. E, aliás, na verdade, todas elas são em torno de problemas do ser humano, porque isso vai fazer com que a gente consiga montar propostas de valor mais inteligentes, mais úteis. Me diz aí quem é esse Canvas aí. Também dá para ser. Tá, vocês mataram. Aqui, ó. No meu entendimento aqui foi o Mercado Livre, tá? Mas quem disse Amazon, quem disse eBay, quem disse Magazine Luiza, Americanos.com, todos esses sistemas são sistemas de e-commerce barra marketplaces. Por que não é o Airbnb? Vamos fazer esse exemplo. Já surgiu, sim. Por que não é o Airbnb? Porque o Airbnb não é um marketplace. Aliás, ele é, né? Mas ele é de moradia. Ele é de hospedagem. Então, por exemplo, aqui no segmento de clientes, nós precisaríamos ter os consumidores, em vez de consumidores, nós precisaríamos ter turistas. Turistas científicos, turistas religiosos, turistas de turismo mesmo propriamente dito, turistas culturais, enfim, qualquer tipo de turista poderia estar dentro do segmento de clientes. E aqui, ao invés de vendedores, nós teríamos donos de imóveis, por exemplo, né? Poderia ser um dos segmentos dos clientes. Aí a gente já começaria a falar do Airbnb. E na proposta de valor também, poderia ser alguma coisa semelhante ao que o Uber faz, proporcionar a ocupação de cômodos ociosos em casas ao redor do mundo. Casas e apartamentos, em moradias ao redor do mundo. Você percebe? Então, o Canva dele, a proposta de valor do Airbnb poderia ser bastante diferente do que temos aqui. Portanto, esse é Mercado Livre mesmo, né? Veja lá, olha só, vamos começar pelo verdinho. Acesso a consumidores, zup, e o segmento é voltado para os vendedores. Ou seja, eu tenho vendedores que querem consumidores, mas não os têm. E o Mercado Livre os tem. Portanto, o Mercado Livre oferece consumidores aos vendedores. Aqui, acesso a um grande número de produtos. Esse, quem quer mesmo, são os consumidores. Então agora eu estou fazendo uma visão que parte do consumidor, da empatia com o consumidor, ou com qualquer outro nicho de cliente, para a proposta de valor. Esse movimento ele é importante que você faça, que está marcado com setinhas na tua tela. Do segmento de clientes para a proposta de valor. Ou seja, os consumidores querem um acesso a um grande número de produtos? Querem tudo no mesmo lugar? A princípio, sim. Hoje você consegue fazer, inclusive, compra de mercado no Mercado Livre. Ele vem a solucionar um grande desejo das pessoas aí. E ele faz, no centro aqui, uma conexão entre esses dois, consumidores e vendedores. Tá aqui, ó. Olha que legal a gente conseguir identificar de forma clara, mas desvendando essa empresa, esses mecanismos. As coisas estão interligadas aqui. Qual é o canal de distribuição? É o site, ele só tem site, né? O site agora tem o app também, né? Então, site e aplicativo, mas tudo é fundamentado em internet, né? Sistemas para a internet. O relacionamento com o cliente é por meio de perfil online, por meio de garantias. Hoje tem muito mais, né? Hoje nós temos gamificação, que é muito legal, frete grátis, descontos exclusivos, acesso a produtos exclusivos
entregas prioritárias, atendimento prioritário, assessoria prioritária, tudo isso é forma de relacionamento com o cliente que o Mercado Livre proporciona. Agora, veja, não confunda, aqui vem uma outra dica importantíssima, não confunda relacionamento com o cliente com canal. Canal de distribuição é o P de praça. Relacionamento com o cliente é relacionamento com o cliente. Como você vai se comunicar com ele, não é como é que você vai entregar o produto para ele. Pensa numa loja de camisetas, estamparia, né? A proposta de valor, estampas exclusivas e personalizadas, plenamente rastreáveis. Ou seja, elas são exclusivas. Exclusivas mesmo, 100% exclusivas. Só existe uma camiseta feita, entendeu? Eu fiz lá o desenho, fiz para você. Claro que essa camiseta vai custar R$1.000. Camisetas com estampas exclusivas, assinadas e plenamente rastreáveis. Essa é a minha proposta de valor. Canal de distribuição, site. No meu caso, loja online. Loja online. Poderia ser diferente? Poderia ser loja física. Poderia até ser assim, canal de distribuição, loja física na 25 de março. Loja física na rua mais movimentada de São Paulo. Entendeu? Poderia ser isso, canal de distribuição. Poderia ser diferente também. Canal de distribuição, lojas parceiras. Eu não tenho nem a minha loja física, nem a minha loja digital. Eu tenho lojas de parceiros, de outras pessoas, de terceiros. Ou seja, são intermediários aí, né? Então, vou fazer com lojas parceiras, é um canal de distribuição também. Ou eu posso fazer por e-commerces parceiros. Posso fazer assim também, né? Ou seja, não é o meu site, não é a minha loja digital. Eu faço por teu intermédio. Você é um influencer digital e você faz a divulgação do meu negócio e ganha, obviamente, uma porcentagem por isso. Ou por cada venda que você realiza. Então esse é o canal de distribuição. E agora, como é que eu me relaciono com a pessoa? Como é que ela pede reembolso? Como é que ela se comunica comigo? E como é que eu me comunico com ela, entendeu? Aí é o relacionamento com ela. E também não é como é que eu faço a comunicação do meu negócio no sentido de publicidade. O relacionamento com o cliente, ele pode ser via telefônico. Você pode ter uma central telefônica, você pode ter um chat, um robô, ou pelo menos uma pessoa atendendo também via chat. Você pode fazer atendimento via e-mail, você pode ter um canal no teu site que seja para abrir chamados, para que os clientes possam se relacionar com você. Ou você pode fazer por reuniões pessoais também, reunião de briefing. Pô, a camiseta é tão importante para mim que eu vou fazer uma reunião de briefing com o designer para ele pegar presencial ou por videoconferência. Isso é relacionamento com o cliente, entendeu? Veja, de novo, onde é que eu estava? Isso não é canal de distribuição, não é como é que você vende, tá? Como você vende é a loja, né? Pensa num projeto de relações públicas, dá na mesma, dá para fazer isso. Vamos preenchendo o teu canvas. Uma empresa de relações públicas, uma empresa de publicidade, uma empresa full service ou uma empresa de comunicação mercadológica, seja lá qual for o ramo. Proposta de valor. Comunicação de baixo custo, alto impacto, curto prazo para pequenas e microempresas. Esse é a proposta de valor da Nuvem Júnior, da empresa júnior do curso de comunicação. O relacionamento com o cliente, como é que a gente faz? Por reuniões. Reuniões com o micro e pequeno empresário. Por quê? Porque a gente não busca escalabilidade. Com essa empresa Nuvem Júnior, nós não buscamos escalabilidade. Reuniões presenciais com o cliente, mas também por telefone, WhatsApp. Os canais de distribuição para empresas de comunicação ocorrem muito mais fora dos escritórios, na verdade. Então, o que nós temos é um conjunto de ações de captação de clientes, de marketing digital, de inbound marketing, para atração de novos clientes, participação em feiras, execução de workshops e minicursos para empresários, para que a gente consiga trazer esses empresários para dentro do nosso portfólio de clientes. Esse é o canal de distribuição para empresas de comunicação. Ou seja, as vendas de uma empresa de comunicação não acontecem quando o cliente ou o consumidor vai até o ponto de venda físico. Normalmente os contatos são via remoto, ou telefone, ou por meio da internet, ou por meio de eventos. Segmento de clientes: micro e pequenas empresas. Microempresa é bem diferente de pequena empresa. Mas bem diferente mesmo, viu? Porque microempresa fatura de R$81 mil por ano até R$360 mil por ano.
E a pequena empresa vai de 361 mil reais por ano até 4 milhões e 800. Entendendo-se que uma empresa que fatura 4 milhões e 800 por ano não é nem perto igual a uma que fatura 360 mil. Você define no seu segmento de clientes que você vai atender microempresas. Por quê? Porque você vai ser especialista em microempresa. Isso faz diferença. Faz bastante diferença. Pode definir mais microempresas do segmento da moda, microempresas do segmento da beleza. Bem, chegamos a um ponto central, que é o mapa de empatia. Você lembra que aqui, quando a gente falou de segmento de clientes, eu fiz esse desenho aqui para vocês. Ó. Eu risquei os consumidores e puxei dos consumidores uma setinha para a proposta de valor. Isso é porque, se você faz um exercício de empatia com o seu consumidor, você consegue identificar um problema. Se você identifica um problema, você pode propor uma solução para aquele problema. Mas você precisa, pelo menos, reconhecer se aquele problema existe ou não. Façamos um exercício rápido de reflexão aqui. Primeiramente, entendendo o que é empatia, esquece negócios. Você sabe muito bem, você fala isso todos os dias, porque fulano e fulana não tem empatia, ou tem, enfim. Empatia é um exercício diário que você deve fazer, e todos vocês erram. E eu também erro, todos os dias, mas todos os dias eu tento acertar também. E todos os dias eu acerto também. Empatia significa que você se coloca na pele do outro para sentir o que o outro sente, mas isso é impossível. Não é possível que você sinta o que o outro sente. É possível que você entenda o que o outro sente. Porque você nunca vai estar naquela pele. Agora, por exemplo, eu convivo com a minha esposa há 21 anos e ela tem 43 anos. Só que somente com 40 anos de idade é que nós diagnosticamos que ela sofria de uma doença chamada depressão, mais especificamente síndrome bipolar depressiva. E ao longo de toda a minha vida com ela, eu não fui capaz de ter empatia. Eu tenho até uma palestra montada sobre isso, se um dia vocês quiserem. Ela é curta, eu posso ministrar. Ao longo de toda a vida que eu estive com ela, eu não tive empatia. Então, por que eu não tive empatia? Porque eu não entendia o que ela estava sofrendo, nem ela mesmo entendia o que estava acontecendo com ela, ela só sentia aquele vazio. A questão é a seguinte, ela não entendia aquela dor que ela sentia, e eu pouco mais entendia. E na verdade, digo isso na minha palestra também, eu fui durante 17 anos que eu estive com ela antes do diagnóstico, 17, 18 anos, eu fui preconceituoso com a depressão. E ela também. E, aliás, muitas pessoas que sofrem de depressão são preconceituosas com a depressão. E onde é que eu quero chegar com isso? No momento que a gente diagnosticou, nós começamos a estudar. No momento que a gente começou a estudar, a gente começou a tratar, a gente começou a melhorar. A gente começou a melhorar. Porque ela começou a melhorar, então eu também comecei a melhorar. E foi um processo incrível. Hoje ela está melhor que eu. Hoje ela me dá aula de condição humana, enfim, é fantástico. Eu sempre fui mais racional, mais lógico, enfim. Só que, somente em 2019, na metade de 2019 especificamente, eu fui arrebatado por algumas situações e caí em depressão. Uma depressão forte. E naquele momento, um mês depois, eu cheguei para ela e disse assim, Grace, nome da minha esposa, hoje eu entendo o que tu falava sobre aquele bicho, sobre aquele negócio que estava dentro de ti. E eu fico pensando, cara, eu que tô há um mês com isso, já não aguento mais. Imagina tu com 40 anos, com esse negócio dentro de ti. Dormindo, acordando todos os dias com esse negócio dentro de ti. Naquele momento eu tive empatia. Naquele momento eu entendi com todos os detalhes o que significava ter empatia. É por isso que eu digo que é muito difícil a gente ter empatia. É muito difícil.
É vivendo o que o outro viveu que você consegue desenvolver aquela empatia. É, portanto, um dos motivos que nós temos uma das técnicas chamada etnografia, uma das técnicas de pesquisa chamada etnografia, que é quando o pesquisador entra no âmago do objeto a ser pesquisado e vivencia aquele objeto a ser pesquisado, obviamente tentando se distanciar dos seus sentimentos mais emotivos, analisando aquelas questões com a maior razão possível, para que ele possa extrair de lá a maior sensação de empatia possível. Ou seja, que ele possa descrever aquele fenômeno da melhor forma, da forma mais aprofundada, vivenciando aquele problema. De posse de todas essas limitações, falemos sobre o mapa de empatia. Ele deve começar por aqui, pelo centro, entendendo o que a pessoa pensa e como ela sente aquilo. Ou seja, quais são as dores dela, quais são os desejos que ela tem. Em outras palavras, significa você dizer que você precisa vivenciar alguma coisa que ela vivencia. E aí é que está a grande sacada do Uber, do Mercado Livre, do Google. Os caras do Google, quando criaram, eles buscavam coisas na faculdade. E essas coisas eles tinham dificuldade de encontrar. Portanto, eles sentiram aquela dor. Se perguntaram, será que todo mundo sente essa dor? Foram atrás e descobriram que sim, criaram o maior motor de indexação, ou pelo menos o mais conhecido motor de indexação digital que a gente conhece hoje, que é o Google. O Mercado Livre da mesma forma, o Uber da mesma forma. Os caras que criaram perceberam que as pessoas tinham uma carência de mobilidade porque eles mesmos também sofriam com isso. Quer fazer um exercício de empatia? Vocês desejariam não precisar mais ter o negocinho de carregar celular junto com vocês? Para todos os lugares que você vai, agora está menor o problema, né? Mas vamos lá, nos cômodos da tua casa, em todos os cômodos da tua casa, você sempre tem algum jeito de carregar o celular, ou não? Não, não tem. E aí você vai atrás do seu carregador de celular, onde é que está? Está na bolsa, esqueci no trabalho, esqueci fora de casa, perdi. Quebrou, parou de funcionar. É isso que acontece com o carregador de celular. Você tem que ter pelo menos uns 4 carregadores de celular para ter um pouquinho de conforto em relação a isso. Ora, claro que eu estou usando um problema muito pequeno, sei disso, mas a gente vai crescer para outros problemas. Publica aí nos comentários quem já sofreu alguma coisa em relação a isso. Vamos ver, tu sabe da minha dor agora. A minha dor é essa, eu estou te contando a minha dor. Eu tenho esse drama com carregadores de celular. Eu sento na minha sala, eu tenho que, agora eu vou mexer no celular. Pá. Ou vou ler meu Kindle. Né? Vou ler, que é um dispositivo de leitura digital, mas às vezes está descarregado e eu não quero parar de ler. Né? Ou tem um carregador externo, mas aí fica pesado. Então eu quero conectar. Entendeu? Não, vou ter que levantar, vou ter que catar onde é que está o meu carregador de celular. Eu deixei no trabalho, não tem nem como carregar. Aí grita para outra pessoa. Quem aí já viveu alguma dor em relação a isso? E quem aí sente que talvez a gente pudesse propor alguma solução para isso? Galera dizendo eu já. Beleza. Onde é que eu quero chegar? Agora eu validei alguma coisa aqui, ó. Agora, beleza. Olha só. Veja bem. Eu propus um problema, esse problema é meu, eu vivencio esse problema. O problema de dispersão do carregador. Tá sempre perdido em algum lugar, né? Eu que sou uma pessoa muito ativa, frequento a academia de karatê, frequento escola de música, frequento a escola de dança, frequento o meu trabalho, frequento a minha própria casa, quer dizer, cara, haja carregador para tudo isso, você sempre perde alguma coisa, né? Enfim, onde é que eu quero chegar? E se as tomadas tivessem já USB? E se os dispositivos tivessem USB? Se essa mesa de escritório tivesse uma portinha USB? Tá entendendo? E se a tua mochila tivesse uma porta USB? E se a tua poltrona tivesse uma porta USB? Claro, elas têm que estar conectadas a alguma fonte de energia também, né? Mas vamos simplificar a coisa. E se a tomada tivesse portas USB? Bom, temos. Custa R$30 no Mercado Livre. Então esse problema já foi solucionado. Então, veja,
eu fiz um percurso contigo que é de empatia. Eu pensei comigo aqui um problema que eu sinto e tenho. Você aí me disse, a maioria de vocês disse que tem o mesmo problema. Quem não falou, eu vou julgar que talvez tenha se abstido, porque ninguém disse não tenho o problema. Então eu validei o problema com uma sociedade pequena, com uma pesquisa muito pequena inclusive, e apresentei uma solução. Veja que o caminho foi do problema para a solução, e não da solução para o problema. Nós estamos buscando problemas sociais, problemas reais, demandas reais. Eu quero ir um pouquinho para trás e lembrar, para quem for mais velho aí, não sei qual é a idade média da turma de vocês, mas talvez vocês nem tenham conhecido, o Walkman e o Discman. Eram os iPods e os smartphones que não tinha fone na época, né? Era a forma que nós, da minha geração, ouvíamos música em todo lugar. A Sony inventou o Walkman, que era com fitas cassetes magnéticas. Para quem não conhece, é um outro dispositivo que é bem diferente do que você conhece. Tá procurando no Google aí, você vai ver. E esses dispositivos eram utilizados por nós para poder ouvir uma música mobile, uma música móvel, por onde a gente quisesse. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tinha necessidade de ter celular. Eu fui uma criança dos anos 80 e um adolescente dos anos 90. Eu não tinha, minha geração inteira não percebia a falta de um smartphone. Então o que eu vou entrar agora é o conceito de demanda latente. É a demanda que existe, mas ela está por baixo da água. É como uma ponta de iceberg coberto pela água. Você não enxerga, mas ela está lá. Isso é latente. Se você provocar, talvez você consiga enxergar. Se você provocar algumas ondas, a água vai balançar e você vai conseguir enxergar aquela ponta. E ela deixa de ser latente para ser existente. A Apple, quando lançou o iPod, ela percebeu isso. Ela percebeu que existia a possibilidade de nós combinarmos as coisas, combinarmos o desejo do jovem de ouvir música em todo lugar com um dispositivo digital. E ao longo dos anos também você não percebia a necessidade de um smartphone, de um computador na sua mão, como a gente tem hoje. Mas a Apple já tinha percebido que existia essa demanda latente, que as pessoas eram altamente aderentes a isso. Entende? Então, onde é que eu quero chegar? Vamos trazer para a nossa realidade. Quais são as demandas latentes que existem? Qual é a realidade do empresário, do pequeno e microempresário? Sobretudo do microempresário ou da microempresária. Qual é a realidade deles? Vamos fazer esse mapa da empatia. Qual é a dor que eles têm? Eles gostariam de fazer comunicação? Eles não fazem comunicação. Se eles não fazem é porque eles não querem, porque não existe, então não tem demanda, então não vamos atendê-los. É uma afirmação tola. A gente já resolveu essa questão lá atrás quando nós conversamos, mas eu quero te dizer de novo agora do ponto de vista de Business Model Canvas, do nosso modelo de negócio. Vamos entender isso nos colocando no lugar do microempresário. Perceba, ele não faz comunicação porque ele não quer, porque ele não gosta, essa demanda não existe. Não, essa demanda é latente. O microempresário não faz comunicação porque a demanda é latente. Ele não faz porque ele não tem dinheiro, a gente já falou sobre isso, porque ele não tem tempo, porque ele é o estratégico, ele é o operacional e ele também limpa o vaso sanitário da empresa dele. Ele faz tudo, tá entendendo? Sem nenhum demérito a nenhuma das escalas de posição que eu estou mencionando aqui. Aliás, com todo respeito, a gente tem que olhar para isso e perceber que essa pessoa reúne em si todas as dimensões da empresa. Portanto, é por isso que ela não faz comunicação. Primeiro, porque não sabe. Segundo, porque não tem dinheiro. E talvez, terceiro, porque não reconhece o potencial que a comunicação traz para o seu negócio. E aí que você entra. Essa demanda é latente. Se você faz uma movimentação naquela água, talvez a ponta do iceberg apareça. Se você faz algumas provocações, como sei que alguns de vocês já fizeram para os seus clientes, talvez essa ponta do iceberg apareça. Então, essa demanda que é latente existe. E aí tem um outro ponto que eu quero debater contigo, que vem também do tamanho do mercado. Quando a gente fala de segmentação de mercado, a gente tem que olhar para o tamanho que ele tem. Não adianta eu apontar para um mercado com poucas pessoas, com poucas empresas, né? Se eu for disputar o mercado das grandes empresas, eu tenho poucas numa cidade, em uma cidade, né?
na mesma cidade. Eu tenho poucas, tenho 100 empresas, mais ou menos. Temos poucas empresas, mas temos 14 mil micro e pequenas em Santa Maria. Então aí a gente já tem um grande mercado, um mercado maior, que remunera menos, mas é maior, tem mais players. Você tem mais consumidores ali e não tem tanta gente apontando para esse mercado. Por que não tem tanta gente apontando para esse mercado? Porque acha que não tem um mercado ali. Porque o iceberg está coberto por água. E claro, é mais rentável porque você cobra mais por um serviço para uma grande empresa. Essa discussão a gente já teve, eu não vou me repetir aqui. Onde é que eu quero chegar? A gente está falando de segmentação de clientes e de tamanho de mercado. Então, olhar para o microempresário, para a microempresa, é entender que ali tem uma demanda latente e tem um grande número de clientes. Então, é um segmento que parece interessante. Vale a pena a gente estudar ele. Tem um problema de comunicação que é preciso fazer uma comunicação barata, acessível, possível. Percebe isso? Se você consegue perceber e entender isso, a gente já viu aqui no nosso mapa de empatia, a gente já entendeu como é que é o problema dele. Qual é o problema dele? Quais são as dores que ele tem? Pouco dinheiro, pouco tempo, necessidade grande de conquistar novos clientes, de fazer com que os clientes o encontrem e saibam do seu negócio, saibam o que ele vende, pelo menos na vizinhança onde ele está. Essas são as dores. Falei vizinhança, olha só, vizinhança. Porque são empresas pequenas que atendem raios pequenos de atuação. Quais são os desejos? Cara, ele quer viajar no final do ano, ele quer poder viajar, ele quer poder ter férias, ele quer poder descansar, ele quer poder trabalhar de forma mais saudável, ele quer poder ter um parceiro de negócio, uma pessoa para empregar, ele quer crescer, quais são os desejos dele? É legal a gente pensar assim, e esse processo você conhece como persona. Né? Eu já conhecia antes como segmentação, só que segmentar se colocando no lugar do outro. Por que esse mapa é interessante? Porque segmentar do ponto de vista antigo é insuficiente. Antigamente se segmentava com homens e mulheres de 25 a 45 anos casados, como se eles tivessem o mesmo comportamento, os mesmos gostos, os mesmos princípios, os mesmos valores. Eles não têm. Claro que antigamente servia, mas servia porque tu tinha menos oferta de produtos. Né? Você publicava um negócio na TV e vendia e pronto, resolvido. Publicava um negócio no jornal, o Elixir, né, era o que se publicava muito, né? Você vê na história da propaganda e da comunicação, tem isso, né? Publicava lá um Elixir no jornal e vendia. Não precisava ter grandes diferenciais também. Bastava você segmentar de forma demográfica e econômica. Com a evolução da comunicação, nós fomos sentindo necessidade de também estudar os comportamentos das pessoas. Aí veio o psicossocial, comportamental, e aí a gente começa a entender melhor o nosso consumidor. E o marketing digital e essas novas correntes trazem o termo persona, que é personificar, dar um nome, dar uma cor de cabelo, dar uma cor de pele, dar um gênero, dar um estilo de vida para aquela pessoa. Agora, essa pessoa, essa persona, faz sentido, tá? Eu não estou falando isso em tom de crítica. Faz todo sentido porque quando você conversa com essa pessoa, você está conversando com alguém que você conhece. É muito mais legal, você consegue criar coisas melhores conversando com pessoas que você conhece, não é verdade? E o processo de persona, de composição de uma persona, passa pelo mapa de empatia. Então aqui nós chegamos no que eu estou falando. Né? Então, entender como é que ela vê o mundo, as coisas que ela vê, quais são as correntes filosóficas que ela segue, o que ela faz, quais são as atividades que ela faz atividades físicas ou não faz, ela faz compras no mercado, sabe? Ela é uma pessoa comum, não é? Ela é um ricaço que não sabe o que é andar a pé, ou ele é uma pessoa que caminha na rua, que pega ônibus, que pega Uber, sabe? Tu tá entendendo? Pô, a gente conhecer esses desejos, essas dores, faz com que a gente elabore melhor os problemas que a gente soluciona. É isso que eu queria dizer para você sobre o mapa de empatia. Então é necessário que você pelo menos faça alguns desses quadrantes, sobretudo o quadrante 7, que é preenchimento das dores e desejos do teu consumidor, daquele cara que vai comprar o teu produto, que vai comprar a tua solução. Agora, não pensa numa solução sem antes pensar numa dor. E é por isso
que normalmente as proposições são pueris, são falhas. É porque pouco se conhece sobre as dores das pessoas. Então eu vou te sugerir, recomendar 2 sites muito legais. O primeiro chama-se Data Sebrae e o segundo é o site do IBGE. Ambos trazem pesquisas muito legais a respeito das cidades, dos mercados, dos segmentos, dos comportamentos de pessoas. E dali você consegue tirar problemas reais. Alguns de vocês já têm experiências profissionais, já têm experiências em empresas de comunicação com os seus clientes. Olha com lupa para esses departamentos, entendeu? Olha com lupa também para o nosso campo da comunicação como um todo. Um dos graves problemas do campo da comunicação é que ele é pouco escalável. Alguns sistemas já resolveram isso, freepik.com, Shutterstock, Promo.com, ISOstock, Adobe Stock, tudo que termina com estoque é de comunicação, venda de foto, vídeo, áudio. Nós somos passivos no desenvolvimento dessas plataformas. Né? Todas as plataformas são desenvolvidas por pessoas de TI, de sistemas de informação. A gente está preocupado mais com outros departamentos. Mas está na hora de a gente começar a olhar para isso e ver como é que a gente potencializa o nosso trabalho. Vocês, como relações públicas, conseguiriam atender 1000 clientes? Como vocês poderiam fazer isso? Fica um desafio. Essa é uma dor? Claro que é, porque o teu ganho é limitado, não é verdade? Claro, ou você vai ser empregado, e vai ter o seu salário, é limitado. Ou você vai ter um número de clientes X sendo freelancer, é limitado também. Entendeu? Você tem um número limite de clientes e um limite de ganho limite também. Agora, quando a gente pensa em escalabilidade, você não tem limite. Você conseguiria atender 1000 clientes? Como? Como você faria isso? Essa é uma dor que o próprio Relações Públicas tem e você pode resolver, né? Ou uma dor que o próprio publicitário tem e você pode resolver. Qualquer departamento da comunicação tem dificuldade de escalabilidade. Com tecnologia, mediação tecnológica, obviamente você consegue resolver. Agora, como? Eu também não sei como é que é. O que é uma proposta de valor? É aquilo que você propõe resolver. Uma proposta de valor é a razão pela qual as pessoas adquirem o teu produto ou o teu serviço. É o que você oferece. Por exemplo, eu ofereço preço baixo. Então, comunicação de baixo custo, é aquilo que você consegue mudar, é aquilo que você tem de diferente. É o problema, ó, você está resolvendo um problema, você está atendendo a uma necessidade. Nesse caso aqui, comunicação de baixo custo, né? Você está atendendo a uma necessidade de pequenas e microempresas, sobretudo de micro. Então, beleza. Como seria isso? Comunicação de baixo custo para microempresas. É uma proposta de valor viável. Você está melhorando alguma situação existente também. Por exemplo, se a proposta de valor de uma empresa de comunicação que se relaciona com seus clientes de forma mais pessoal, visitas in loco. Isso é uma atividade-chave de uma empresa que propõe exatamente melhorar uma situação existente. Ou seja, empresas já são atendidas por comunicação e está tudo bem. Tá? Os clientes já são atendidos. Isso é legal. Mas como é que eles são atendidos? Tem um problema. Isso é verdadeiro. Esse é um problema que eu identifico. Tanto as agências de publicidade como empresas de relações públicas não visitam a empresa. Não vão lá. Vai uma pessoa lá só. Mas vai uma vez na vida e depois não vai mais. E aí? Dá no que dá. Resulta em campanhas que são bastante distantes da realidade das empresas que são nossos clientes. Resulta em campanhas incorretas, em campanhas que não representam a realidade daquelas empresas. Representa refações, representa gastos, e você poderia fazer diferente disso, identificar estratégias de comunicação por meio de estudos in loco. Faz diferença. Faz diferença. Se você está pensando que o seu cliente é um varejista, um comércio varejista, o mínimo que você precisa fazer é passar pelo menos 2, 3 horas dentro daquele comércio varejista, assistindo as dinâmicas, entendendo o que acontece, analisando o sistema de fluxos de pessoas, quantas pessoas entram, o que elas fazem, para quais prateleiras elas olham, o que elas levam, qual é a característica de ticket. Isso você só consegue em loco. Empresas varejistas de comércio sendo atendidas já existe. Agora, para melhorar essa situação,
de atendimento, você pode propor como uma das atividades-chave, né, visitas em loco. Então você faria a sua proposta de valor assim: comunicação para microempresas, ou seja lá qual é, talvez não precise ser microempresas, né? Comunicação para empresas com base em dados de fácil apreensão, de fácil extração. Que esses dados que eu mencionei são fácil extração. Essa seria uma proposta de valor. Aí qual é a atividade-chave que você desenvolve? Visitações em loco, estrutura de dados, coleta de dados, né? São atividades-chave que você coloca. Desenvolvimento de campanhas de comunicação, obviamente essa é uma atividade-chave, mas para você resolver a proposta de valor que você está falando, você precisa ter as visitações, precisa ter a pesquisa, né? E quando eu falo em pesquisa, eu não estou falando daquela ciência maluca de foguete, ou de pesquisa que você vai passar meses pesquisando, um projeto de pesquisa que você vai pesquisar anos. Não, pesquisa é o que eu fiz agora com você, né? Uma pesquisa simples, reduzida a um problema simples e de fácil apreensão. Qual é o ticket médio? Um problema simples, não precisa de uma pesquisa muito avançada para isso. Ou vamos validar aquele problema que eu validei com você da tomada USB. Cara, faz uma pergunta para 23, 25 pessoas, tem as respostas e está resolvido. Sabe? Hoje com a tecnologia é muito mais fácil, inclusive. Você pode pautar ela em algumas questões, como novidade, como design, o preço. Eu falei antes para ti, né? Comunicação de baixo custo. Então você está pautando a sua proposta de valor em torno de preço. Pode ser especializado, comunicação específica para microempresas. Essa pode ser uma proposta de valor interessante, porque ela é especializada. Cabe a você, claro, conhecer a realidade das microempresas. Ou comunicação especializada em grandes corporações, porque também são dimensões completamente diferentes. Comunicação especializada em indústrias. A indústria precisa de especializações diferentes da que você vai ter para outras, né? Porque a indústria se comunica com o intermediário, se comunica com os representantes comerciais, com os distribuidores, com o consumidor final. Então tu tens aí, tem que desenvolver embalagem, tem que desenvolver branding. Quer dizer, um processo de comunicação um pouco mais complexo. Comunicação de alto impacto, curto prazo e baixo custo, pautado em performance. Curto prazo, pautado em performance. Alto impacto, pautado em performance. Alto impacto significa que eu consigo trazer um grande impacto para o meu cliente. Enfim, concluir essa sessão com vocês falando sobre proposta de valor. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos nos aprofundando. É importante que você exercite, como eu falei para você, e é importante que você preencha o seu próprio Business Model Canvas. Para preencher ele, basta acessar ou a ferramenta do Sebrae, que está no Moodle. Ah, não sei o lugar certo onde botar as coisas. Bota em qualquer lugar, entendeu? Porque depois ele é feito para isso, depois você troca de lugar. Mais uma vez, meus queridos e queridas, parabéns por estarem aqui. Foi ótimo passar essa tarde com vocês. Parabéns por chegarem até este ponto da disciplina, um ponto que é de quase conclusão. Vocês são certamente resilientes e me dá orgulho conversar com vocês, porque vocês são diferenciados, eu tenho certeza disso. Resiliência é uma moeda de troca importante e rara neste momento. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.